A primeira entrevista que a gente fez lá dentro do estúdio, são coisas que eu comento porque eu tenho a vida aqui dentro do campo. Eu sei o que o Campeonato Mineiro, o que ele representa para o atleta a nível de dispêndio energético, a nível de cansaço, de recuperação. E quando a gente fala as coisas, se as pessoas que trabalham com futebol soubessem respeitar a experiência de quem trabalha no campo, as pessoas sofriam menos e elas errariam também menos. Graças a Deus, eu não sou dono da verdade, não é o fato, não quero aqui ficar puxando, legislando em causa própria, mas a gente sabe que o atleta precisa para poder ter um bom desempenho físico, né? E graças a Deus esses velhinhos nossos aí, eles têm agora tempo suficiente para recuperar, para treinar, para poder descansar novamente. E isso faz diferença na hora da maturidade que eles têm, para levar para dentro do campo, para não sentir o gol, para não voltar para o segundo tempo de forma atabalhoada, mas tem que ter perna para correr, porque senão o futebol você não consegue nem empatar. Se você fizer as coisas tudo certo, você tem possibilidade. Se você fizer algo errado, sua possibilidade ela vai esvairindo, né? E eu quero até agradecer aqui a nossa diretoria hoje, por ter escutado sobre a questão da programação, que a gente conversou no domingo passado lá, depois do jogo. Precisava de fazer como foi feito. Aí se vai ganhar ou se vai perder é outra situação, né? Mas eles deram total condições para que os atletas pudessem estar em condições de fazer o seu melhor desempenho. E é isso que precisa. Nós temos ainda mais 5 partidas no campeonato. A gente volta a sonhar com coisas boas, né, dentro do campeonato, e com certeza absoluta o desempenho é daqui para melhor. Eu sempre falo isso, esses jogos encavalados agride muito a saúde do atleta, e quem tem já um pouco mais de idade sofre muito mais. Então, quando a gente tem esse tempo hábil, um jogo por semana, é o suficiente para que eles possam estar sempre recuperados e jogando com qualidade. Foi o que a gente viu hoje aqui, como foi domingo passado também, um campo muito pesado, muita chuva, um time leve, e a gente conseguiu ser melhor, terminar os jogos melhores. Foi assim no bom ano passado, quando a gente foi campeão mineiro do interior, né? E eu sempre falo, o Campeonato Mineiro se decide do meio para frente, quando as equipes começam a diminuir rendimento, a gente continua sustentando o jogo do início ao final. Esse é um padrão que eu, graças a Deus, venho adquirindo na minha carreira, na minha vida. É por isso que eu tenho alguns títulos que as pessoas têm que respeitar, né? Já são 995 jogos como profissional, quer dizer, uma história que, se as pessoas soubessem aproveitar, a gente tinha errado menos nesse nicho de competição. Mas são coisas que eu tenho que ficar feliz com o desempenho dos meus atletas. Eu vejo os caras cada dia que passam mais imbuídos desse propósito. Eles compraram a ideia, eles estão tão bem para poder fazer esse restante campeonato. E a gente cria expectativa positiva, expectativa boa em relação aos objetivos que o clube tem para esse campeonato. É isso que a gente necessitava, de estar uma recuperada boa. E agora 15 dias para trabalhar, o Luizinho tem tempo hábil para implantar suas ideias, e os jogadores com certeza vão estar contra o Cruzeiro num momento excepcional. Juninho, só para encerrar, porque são 800 quilômetros de volta, você praticamente começou no Uberlândia Esporte Clube, hoje aí praticamente são mais de 20 anos como profissional, está chegando no seu 1000º jogo profissional, contra a Tombense você vai inteirar o 1000º jogo como profissional, não é fácil para qualquer profissional, mas o que eu queria te perguntar você se emociona ainda com a vitória do Uberlândia Esporte Clube, você que praticamente criado ali no Vila? Eu estou emocionado. Eu tentei jogar, né, nesse clube, e a gente, na época de profissionalizar, a gente não conseguiu, e daí para frente eu tinha a minha família começando, minhas filhas muito novas, eu fui estudar para poder trabalhar com o futebol. E eu fiquei 5 anos e meio aqui entre base e profissional no meu início, né? E aí, igual eu falo assim, eu sei o tanto que o uberlandense, o uberlandino, tanto que eles gostam de futebol, o tanto que esse clube representa para essas pessoas. E quando a gente consegue uma vitória como essa, consegue ter um padrão bom como a gente tem tido, eu sei que a gente deixa muitas pessoas felizes, como eu fui torcedor de arquibancada. Eu pintava a cara para ir para o estádio, né? Eu tenho um amigo que é o Adriano, a gente
ia pro Juca Ribeiro com a cara pintada de verde e branco. Então, eu sei o que é o sentimento do torcedor, e foi como foi aqui que eu comecei. Eu, sinceramente, eu fico muito contente de ver o clube ganhando e poder representar essa camisa que, por exemplo, eu tenho uma história muito bonita no Boa, né? O Boa tem 7 títulos em toda a sua história, eu participei de 5. E eu queria poder fazer pelo Uberlândia o que eu fiz pelo Boa, né? Que é deixar o clube crescendo, evoluindo. E eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade das pessoas acompanharem esse raciocínio. Porque a gente, como você falou, é uma vida aqui dentro. Eu trabalhei muito mais em São Paulo, no Rio e no Boa do que em qualquer outro lugar. E as pessoas tinham que aproveitar o meu conhecimento para poder tá aprendendo. Porque amanhã, por exemplo, eu tive uma proposta esses dias do River do Piauí, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estadual, Série D até o final do ano. Eu não tenho outra fonte de renda aqui, isso me balança muito, porque eu preciso de dar sequência na vida depois. E eu vendo o Uberlândia crescer, vendo o Uberlândia alcançar às vezes um objetivo de um calendário nacional, isso me deixa muito contente. Então, assim, eu não quis ir, porque eu sei o nível de trabalho que a gente executou aqui, o nível de comprometimento que esses atletas têm. Eles vão ter a folga agora de 3 dias e meio, e a gente veio treinar aqui agora depois do jogo, e eles felizes, e é isso que importa. Para mim, o que importa é ver o atleta entender a sua proposta e executar. E eu com certeza absoluta, eu me emociono muito por isso, por tudo que o Uberlândia representa